Bom dia a todos, graça e paz. Fico muito contente de ver pessoas que hoje sempre estão aqui conosco, pessoas novas também, sejam muito bem-vindos. Hoje o país escolhido foi a Alemanha. Esse vai estar sendo o seu segundo país de 3 por qual eu passei e a gente teve essa experiência. Eu tive essa experiência engrandecedora com Jesus Cristo, que foi engrandecedor, um aprendizado maravilhoso. Então hoje o país é a Alemanha. Inicialmente, vamos começar pelos dados socioeconômicos, para a gente estar finalizando com a parte que nos interessa, que é sobre o nosso mundo, o mundo evangélico e a que Jesus está fazendo ali. O país aproximadamente tem 80 milhões de habitantes, dá uma faixa de 229 habitantes por quilômetro quadrado. É um país relativamente pequeno comparado com o Brasil, é claro, mas é uma densidade, o IDH é bem elevado, inclusive. De 2004 para cá, está havendo uma redução nos habitantes. Por quê? É considerado um dos países mais velhos da Europa. Ou seja, a taxa de natalidade, 1,39 filhos por mulher. Ou seja, está parando de ter criança ali, não está nascendo muita gente. A língua oficial é o alemão, principalmente a língua germânica ocidental, juntamente com o francês e inglês. Poxa, o francês e inglês, mais na frente a gente vai estar entendendo o porquê que também é considerado. Obviamente que o alemão é a língua principal falada ali no país. O país foi colonizado principalmente pelos países da Europa setentrional, que são os países que estão em azul destacados. Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia. Todos esses países contribuíram para o nascimento da Alemanha, parte cultural, de língua, são chamados de povos germânicos. Próximo. Aqui nós temos as fotos dos povos germânicos, tá? Basicamente, esses povos são, inclusive, parecidos com os vikings, porque, enfim, a gente está toda ali naquela Europa setentrional. Mais uma foto para a gente ver. Eles usavam saia, inclusive, com esse cabelinho, mas, enfim, vamos lá. Como eu estava falando, a formação do país por todos aqueles países que nós acabamos de citar, são países germânico oriental e setentrional. Línguas como o dinamarquês e o sorábio, que é o antigo eslavo. Atualmente, essa província, naquele mapa que a gente viu ali, é próximo ali do mar, bem ao norte. Holandês, africano, alemão, hindi são línguas que contribuíram para a criação da língua alemã. O romani, que é descendente dos romanos, os ciganos, que a gente conhece atualmente, e o frísio. O frísio é interessante, você lembra lá no início que a gente falou de inglês? Exato, o frísio é a língua mais próxima do inglês. Em 1943, um dado muito interessante foi quando foi feita a primeira tradução da Bíblia, ou seja, logo após ali a Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem a gravura do povo africano, são brancos, apesar de ter a África, mas são um povo branco também. E aqui é o frísio, povos teoricamente bárbaros, pode-se dizer assim, apesar de ter uma língua comparada com o inglês. A política é semelhante como muitos países da Europa, inclusive como o Brasil, como a Inglaterra, parlamentar federal, dividido em 16 estados. Ela é intolerante quanto ao homossexualismo, então a gente já começa a ver ali uma mudança que já vinha ocorrendo há muito tempo e já está chegando aqui no Brasil também. A união civil homossexual desde 2002 é permitida. Algo bem interessante que eu detectei ali é a adoção de criança. Ela é permitida também, é legal. Só que não só crianças, mas também com enteados, ou seja, um par de 2 homens, um tem filho, o outro rapaz pode adotar o filho do outro. Então é algo bem diferente, errado, mas é diferente. A gente tem algo característico, por ter essa tolerância muito grande quanto ao homossexualismo, os prefeitos de 2 cidades muito grandes, Berlim e Hamburgo, são declaradamente gays. A igreja de Estado é um Estado laico, ou seja, ela é separada, tá? A Constituição garante liberdade de fé e de religião. Teoricamente, não tem influência alguma, mas na frente a gente vai ver que tem, como por exemplo, cobrança de imposto. Exatamente, conforme a sua religião, é cobrado imposto de 8% a 9%. Você tem aí seu formulário, você é católico? Tantos por cento. Você é protestante? Tantos por cento. Inclusive já está sendo uma lei estudada ali, as igrejas livres, que a gente vai estar vendo ali na frente, vai ser começado a cobrar também imposto. É interessante dizer, porque mais no slide de frente a gente vai estar vendo, que muitas pessoas vão na igreja apenas aos domingos. E isso é uma forma também, acredito, que eles fizeram para estar cobrando, para estar recolhendo o imposto, para estar
mantendo a obra, etc. Aqui a gente tem a divisão dos 16 países, como vocês podem ver. É um país relativamente grande comparado com alguns da Europa, e sempre margeando ali pelo mar que a gente tem. E como eu falei, os povos germânicos teve essa incidência ali entrando justamente pela Polônia, Tchecoslováquia também, a França, a Bélgica, e adentrando aqui no país e fazendo toda essa colonização. A Alemanha é um país da União Europeia, como muitos sabem, moeda é o euro, é um dos países fundadores. Aqui nós temos todos os países fundadores, a Alemanha já está sinalizada ali. A capital é Berlim, uma área de 357.051 km², é um clima temperado. Basicamente, como quase toda a Europa tem esse clima. É um clima agradável para quem gosta de frio. Composição étnica, basicamente alemão e outros europeus, 96%. Tendo a influência de turcos, asiáticos, africanos. Os africanos a gente pode considerar também como os africanos que a gente viu ali no início, que querendo ou não, são africanos, mas eles englobam também toda essa composição étnica. Os outros europeus a gente pode estar citando principalmente como os italianos, sérvios, gregos, polacos, pessoas vindas da Polônia, e os croatas. Muro de Berlim. É muito interessante estar falando sobre o Muro de Berlim, obviamente por ser Alemanha. O que tem a ver com religião? O Muro de Berlim aconteceu numa madrugada de agosto de 61. Obviamente que ele dividiu entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. E com isso daí a gente teve a divisão de famílias, trabalhos e muitas mortes também que aconteceram. Aqui a gente tem uma visão clara da divisão do Muro de Berlim. O lado ocidental, onde a gente tem influência da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, e o lado soviético, oriental, principalmente pelo socialismo. É interessante dizer que com essa barreira, com esse muro que foi criado, existia o livre acesso, só que um falso livre acesso. Existiam autorizações que as pessoas poderiam ter, mas eram extremamente difíceis para atravessar. E eles poderiam dizer, não, a gente tem o livre acesso, a gente pode estar trabalhando do outro lado, mas não era exatamente assim na prática. E em novembro de 89 o muro caiu, graças a Deus. Então a gente consegue ver agora, foto principal muito interessante, o soldado alemão de um lado olhando, e agora, o que será que vai acontecer? A gente sabe que a Alemanha Oriental era uma Alemanha muito pobre, com recursos escassos, muito violenta, era uma Alemanha extremamente ateísta. Então a gente consegue ver essa diferença basicamente do que? É um povo massacrado, um povo oprimido, mais do que o normal naquela época. E aqui embaixo a gente vê a comemoração de um alemão ali com essa derrubada do muro. A igreja na Guerra Fria. Esse é o pastor Manfred Fischer. Ele chegou em Berlim em 1975 com a missão de abrir igrejas luteranas. Interessante. Na época da Guerra Fria, na época que estava dividido. Aqui na foto embaixo a gente tem um que restou do muro, que dividiu uma rua que, para uma das ruas mais famosas que se tem conhecimento, é claro, uma rua chamada Bernardstraße. Essa rua ficava dividia o lado ocidental do oriental. Esse pastor nunca conseguiu realizar um culto no lado oriental. Ele era proibido, justamente por essa questão de ser um mundo ateísta. Muitos tentaram passar e eram alvejados, eram mortos, eram torturados até a morte também. Essa frase é muito interessante, que ele cita que o Muro de Berlim era para manter pessoas isoladas e contar a esperança de uma vida melhor. Ou seja, chega justamente nesse ponto que acontecia, dividir, vamos tirar todas as esperanças daquele povo e vamos comandá-los, fazer a marionete que a gente quer. O Muro de Berlim durou 28 anos. Houveram muitas perdas, principalmente para a igreja protestante, que é a igreja luterana, que era a igreja principal, que é o berço na Alemanha do protestantismo. Justamente por causa disso, não existia culto, não conseguia ter essa integração, a congregação que a gente procura sempre. E, obviamente, como não tinha ninguém para estar levando a palavra, esse relacionamento com Deus que a gente sempre procura todos os dias da nossa vida, que é importante, inclusive, acabou tendo falhas, acabou tendo baixas na igreja. Então é interessante lembrar que muitas almas foram perdidas, muitas vidas foram perdidas ali,
mas também muitas foram salvas logo em seguida, depois da queda. E esse muro permanece até hoje ali na Alemanha, para estar lembrando e recordando de tudo isso daí. Esse pastor ainda é vivo, tá, gente? Apesar da vestimenta dele ser muito parecida com do padre que a gente conhece, mas essa é uma típica também vestimenta do pastor da igreja luterana. Entrando no nosso quesito que a gente está buscando. A Alemanha é o berço do protestantismo. Luteranos e católicos eles quase se confundem em números percentuais, 32.3, 32.8, há sites que diz 23.4, 23.5, mas eles quase se confundem. Para quem ainda não conhece a história de Martinho Lutero, ele era da igreja católica, saiu da igreja católica por não concordar com as ideias e com muitas coisas que aconteciam e criou o protestantismo. A gente tem também ateus e religiões, que é 24%, islamismo 4%, judeus, budistas 0,25% e outras religiões. Outras religiões não é a mesma coisa que ateus e religiões, tá, gente? É bem interessante que tem realmente uma segregação ali, bem discriminada, bem aparente. As três cidades que a gente vai estar falando aqui hoje, Frankfurt é uma das principais cidades, não é a capital, como eu já lhe falei, Gießen e Marburg. Gießen é uma cidade, juntamente com Marburg, que engloba 5 cidades clássicas universitárias. Essas 5 cidades clássicas foi onde iniciou o protestantismo. Marburg, é aquela cidade ali, a primeira, foi onde foi fundada a primeira universidade protestante do mundo, em 1527. O Brasil era um menino, né, gente? 27 anos só, praticamente. Então tem muita história, tem muito tempo. Ela pertence a Gießen, ou seja, da região administrativa. A gente pode considerar, trazendo aqui para Brasília, como se fosse uma cidade satélite. Algo nesse sentido, tá? Ali em Marburg, a gente vai estar vendo ali mais para o final, ocorreu a primeira conferência, ocorreu a Conferência de Marburg. O que era? O rei Felipe I chamou Lutero e chamou Zwinglio. Zwinglio era um dos líderes do protestantismo na Suíça. E vamos começar a disseminar o protestantismo, trazer as ideias e trabalhar para a gente ter uma separação do que está sendo errado ali naquele momento. Essa é uma igreja ativamente católica. É interessante, eu trouxe essas imagens para você porque, como toda igreja europeia, altas torres com esse tipo de construção, mas ela tem como sinalização um galo na torre. Então é muito bem discriminado. O mundo católico é um galo e o mundo luterano, o mundo protestante, é uma cruz. É bem interessante essa divisão. Então, quem passar por lá já sabe. Onde tem um galo, católico, e onde tem a cruz, é a igreja protestante. Essa é uma dica de entrada, como eu estava falando para vocês, a construção, construções grandiosíssimas. Observação. Volta só mais um, por favor. Cobra-se entrada na igreja. Você não entra, por exemplo, só para ver a arquitetura, ver o que tem lá dentro. Você paga para entrar, para ver o museu, pode-se dizer assim. Então, começam a acontecer realmente uma interseção, uma junção ali do comércio com o mundo religioso. Mais uma igreja, essa igreja é bem interessante na cidade de Marburg, onde eu fui, é bem próximo, que a gente vai ver na próxima sequência, de uma igreja luterana, quase frente a frente. Difere alguns andares de escada que tem numa ladeira. Mais uma vez o galo está demonstrando, obviamente um pouco menor, mas ainda tem uma torre alta e o galo. Diferença do que acontece hoje na Alemanha. Tem o Evangelique e Evangelical. Evangelique é tipo a igreja luterana. É a igreja oficial, pode-se assim dizer. Ela se assemelha muito, principalmente à parte externa do templo, com a igreja católica. Como eu falei para vocês no início, normalmente os fiéis vão somente aos domingos, que é a grande maioria. Eis o motivo que eles cobram um imposto de 8 a 9%. E a gente tem Evangelical. Evangelical seria outras denominações, como assim? Pentecostais, metodistas, batistas, é o que a gente tem hoje aqui no Brasil. Se a gente pode estar fazendo uma semelhança, seria mais ou menos isso. Vale lembrar que também os evangélicos é a igreja livre, que ainda não é cobrado imposto de renda, que é onde hoje o missionário que está lá, o Israel, é onde está acontecendo, está havendo as criações das igrejas que estão acontecendo. Próximo, por favor. Como é que acontece a evangelização ali na Alemanha? É bem interessante, completamente diferente do Brasil.
A gente não tem pessoas na rua gritando no microfone, a gente não tem entrega de um monte de panfleto. É diferente. Como é diferente? É reuniões, como se fossem células. Devido às questões da Segunda Guerra Mundial, foi-se criada uma cultura tão racional. Como é que funciona? Vou te evangelizar. Isso não é fácil explicar, é óbvio. Vamos discutir sobre a Bíblia? A Bíblia? Vamos discutir. Reúne-se 3, 4, 5 pessoas. Vai ter uma pessoa que vai estar liderando ali aquela reunião. E eles vão debater de forma racional. É claro que a pessoa que vai estar à frente vai ter um conhecimento, vai estar sendo direcionada pelo Espírito Santo para estar fazendo todo esse trabalho de evangelização. É super diferente isso. Aqui a gente tem 2 propagandas nazistas na época. A primeira, "This is the enemy", este é o inimigo, com uma faca fincada na Bíblia. Então, isso é o que já traz daquela época. Por isso que propaganda não surte efeito. Pode até surtir, mas é mínimo do mínimo. É desprezível o efeito que surte. E aqui a gente tem Hitler, como se fosse o Messias, com o Espírito Santo sobre ele. É uma coisa absurda, absurda mesmo. Como eu falei, gente, eles não conseguem ter esse tipo de identificação como a gente tem. Por isso que é trabalhado a evangelização dessa forma, de algo, debate, vamos fazer uma discussão sobre a Bíblia. E aí dá-se todo o trabalho. Essa é a faculdade teológica de Gießen, onde o nosso missionário Israel está fazendo o segundo graduação dele, e foi a partir dali que criou. A obra começou em 2011. Ele com mais 3, 4 amigos, mais o pastor, o professor que é pastor, tiveram esse chamado. E começou a partir daí, com reuniões. Hoje, pode passar. Hoje, as próprias salas da faculdade são utilizadas para a escola dominical, para outras igrejas batistas, por exemplo, alugam espaço e fazem o culto delas ali. Essa daqui é onde tem a escola dominical para crianças. É bem legal isso. Eu fui no sábado, infelizmente, ali, não estava funcionando, mas já estava preparado. Como vocês podem ver, tem um colchão, um mapa ali no chão, ali tem brinquedos. Então é bem interessante isso. Próximo, por favor. Aqui é o auditório da faculdade, onde acontecem cultos aos domingos e de quarta-feira também de oração. Aqui não é somente da faculdade, como eu falei, outras igrejas alugam espaço e tem o culto delas. É bem interessante que é uma coisa heterogênea e homogênea ao mesmo tempo, que as igrejas podem ir no mesmo lugar e acabar congregando. Aqui é mais uma sala onde tem outros cultos de outras. Aqui, se eu não me engano, é metodista, acredito eu, onde eles utilizam a sala para ter o culto. Aqui, obviamente, ainda está organizado como em forma de sala de aula, mas eles reorganizam para estar passando o culto ali para as pessoas. Europa, gente, Europa é o primeiro mundo, é o velho mundo. Então nós temos livros muito velhos ali, e tudo isso à plena disposição. Não só dos alunos, mas das pessoas que querem ir lá e têm livre acesso. Eu tive acesso a eles. Aqui, por exemplo, a gente tem uma Bíblia em alemão de 1686. 330, 320 e poucos anos. Então, é muito tempo, né, gente? E você não precisa de nenhum tratado diferente, você não precisa dar seu nome. Você vai lá, você pega, você pode estudar, tem locais para estudar, e você dá sequência. Aqui, aquela Bíblia de 1686 é essa daqui, gente. Ela é muito pequenininha, ela cabe na palma da mão. E ao fundo nós temos outros livros, outras Bíblias, em grego, em francês, em alemão, em inglês, em hebraico. Então é super interessante. Literalmente é uma imersão que você faz de aprender desde as raízes até os dias atuais. Essa é uma igreja típica luterana da cidade de Marburg. Como vocês podem ver, bem semelhante à arquitetura da outra igreja que a gente passou ali no início. A imagem está um pouquinho desfocada, mas a igreja que a gente acabou de mostrar é a torre dela com uma cruz. Então a gente já consegue ver a diferença que tem. Um é o galo, o outro é a cruz. Igreja Oficial Luterana, Johannes Kirch. Essa é uma igreja que eu fui assistir a um culto, participei da Santa Ceia. Rafael, você acabou de dizer ali pra gente que era uma cruz e o galo diferenciado, mas aqui você tem os dois. Gente, essa era uma igreja católica que, devido à crise de 2008, fechou. Gente, fechou, é impressionante. E a igreja luterana comprou. Então, embaixo a gente já pode ver que já está sendo trocada, já foi substituída por duas cruzes.
internamente está passando por reformas que a gente vai ver no próximo slide. É interessante frisar, pode passar. Internamente é muito parecido. Nós temos ali ao fundo o altar, um púlpito onde o pastor tem a pregação dele. Aqui à direita, apesar de não estar muito visível, tem um quadro branco com números e passagens, que já está definido o que vai ser pregado durante todo o culto. Não, obviamente, como era uma igreja antigamente católica, nós temos vitrais que muito se assemelham. Aqui nós temos os 4 evangelhos e reformas, é claro. O que é isso? Isso não é uma Bíblia, gente. Isso é uma coisa chamada inário. Inário, quando você entra no culto da igreja luterana, você recebe. Ali, não é, como eu falei, não é uma Bíblia, mas tem muita coisa. Tem salmos, tem as passagens que vão estar sendo lidas e tem hinos que vão ser cantados. Obviamente, tem a parte de partituras e a parte cantada. É muito interessante. Eu, que nunca vi isso, é um novo mundo para mim. Gente, é muito diferente. É muito diferente você já receber quase uma Bíblia dessa largura, dessa grossura, e já está tudo ali. É muito interessante. E já está tudo discriminado ali naquele quadro, como eu falei para vocês. Aqui é a frente, a capa, Jonas Kirch, o nome da igreja, e a cidade, Gießen. Toda igreja luterana tem esse inário. Toda. Altera a parte do conteúdo, mas é conforme o que vai estar sendo dito. Esse é um pastor que foi o que ministrou o culto. A vestimenta dele, diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, se assemelha muito com outros tipos de vestimenta do mundo católico, inclusive. É interessante frisar que na ceia que eu participei é diferente também da nossa. Como? É um cálice que todo mundo bebe, não são cálices individuais. Como a igreja é muito grande, foi dividida em 3 grupos para irem à frente. E não é pão, é como se fosse uma hóstia. Um negocinho redondo desse tamanho. E a pessoa participa da Santa Ceia dessa forma. É super diferente, muito interessante. Mas não é assim não, eu entendi 2 palavras em alemão. O Nein, que é 9, e o Amém. Olha que maravilha, eu não fiquei tão perdido assim. Mas mesmo assim, gente, é interessantíssimo porque Deus faz. O Israel traduziu algumas coisas para mim e a palavra que foi dita ali é de Deus, com certeza. Assim, por favor. Castelo de Landgrave. Esse castelo é muito interessante. As escadas não são poucas, como vocês podem ver. É gratuito a entrada. Próximo. Nesse castelo, não é que esse castelo é único na cidade de Marburg, foi onde aconteceu aquela conferência que eu comentei ali no início, o rei Filipe I, junto com Lutero e junto com outro teólogo suíço, para estar disseminando ali toda a parte do protestantismo dentro do país. Aqui a gente tem uma parede de mármore muito interessante, que a gente tem a figura do rei Filipe I e a figura do Papa na época, que ele está na forma de um galo. Existiu uma rixa, uma briga muito grande ali, principalmente por essa situação, e foi feita essa escultura nessa parede aí de mármore. Então é muito interessante mesmo o que ele tem ali. Pode passar? Aqui. Mosaic Kirche, essa é a igreja no qual Deus está trabalhando, no qual o nosso missionário está junto à frente com os amigos e com o professor dele que é pastor. Essa igreja começou a obra em 2011, logo quando ele chegou na Alemanha. Pode passar, por favor. Inicialmente ela tem 4 igrejas já constituídas, as 3 em Frankfurt, Mosaic Kirche, que é o nome da igreja, e o nome da cidade, como se fosse uma cidade satélite, Bergen-Ecken, acredito que seja isso. Próximo, por favor. Segunda igreja também em Frankfurt, Mosaic Kirche, o nome da igreja, Oberursel, que é o nome do bairro, pode-se considerar. Essa foi a única que eu não tive uma foto exata para mostrar como é interessante, como Deus trabalha. Eles estavam sempre tem algum tipo de dificuldade para encontrar um local. Eles encontraram um local excelente, perto do hospital, de uma sorveteria que é bem famosa lá, de uma quadra de esportes e de um cinema. Então, a localização ali, realmente, é de Deus, é para alcançar o povo que precisa. A terceira igreja também, em Frankfurt, Mosaic Kirche, e Jefferson, que é o nome da cidade, do bairro, a gente pode considerar. Já é uma igreja maior, foi uma das últimas a serem construídas, digamos assim. Mosaic Kirche em Gießen, essa é a 4ª. Esse é o primeiro culto na cidade de Gießen, que aconteceu umas 2 semanas atrás, com aproximadamente 30 a 40 pessoas.
Isso foi uma vitória muito grande, porque apesar de ter iniciado em Gießen, a igreja, ela fez o sentido inverso. Os tempos foram crescendo em Frankfurt, numa das capitais de maior movimento da Alemanha. Aqui a gente tem um missionário ao centro, com outro amigo dele que eu conheci também tocando, então um grupo de louvor alemão, gente. Aqui é uma imagem da palavra inicial sendo dada por um dos jovens, um dos membros ali, fundadores. Esse é o pastor. Vocês podem ver que tem uma diferença de vestimenta 100%, como nós hoje. Simples. Como eu falei para vocês, ele também é professor da faculdade e é um dos fundadores. Então, é uma bênção muito grande como tudo aconteceu, como tudo ainda está acontecendo. Justamente por eles terem todo esse tipo de... o evangélico, que são os luteranos, e o evangelique. Aqui, como eu falei para vocês, o nosso missionário, outro amigo, um dos fundadores, que é o Klaus. Apesar de ser nome alemão, ele também é brasileiro. E a gente vai estar passando um vídeo, dura mais ou menos uns 15 minutinhos. Algumas coisas a gente já falou, a gente vai estar falando novamente, a gente vai estar finalizando daqui a pouco.